O dia começou cedinho hoje para muitos integrantes de movimentos sociais. Convocados rapidamente pelas redes sociais, mais de uma centena de pessoas vieram a São Bernardo prestar solidariedade ao ex-presidente Lula. Elas se concentraram em frente ao prédio onde ele mora, dispostas a impedir qualquer ato de arbitrariedade contra o ex-presidente. Durante a madrugada e boa parte da manhã, a hashtag Estou com Lula esteve entre os assuntos mais comentados pelos internautas brasileiros. A vigília em frente ao prédio onde mora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, começou na madrugada. Eu estou aqui desde a 1 da manhã, em vigília, em defesa do Lula, em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa do país. Antes do amanhecer, começaram a chegar mais pessoas que apoiam o ex-presidente Lula e são contra as ilegalidades cometidas pela Operação Lava Jato, que ferem os direitos dos cidadãos garantidos na Constituição. Eu acredito que o que está ocorrendo no Brasil é invasão de direito, né? Eu acho que o que está sendo feito pelo judiciário, por todo esse processo que está ocorrendo o presidente Lula, ex-presidente Lula, é um ataque ao direito dele, que no meu ponto de vista ele não tem direito de defesa. Tudo está sendo colocado pela mídia, pela grande mídia, de maneira já como ele é culpado. E no meu ponto de vista, nada justifica agora o que eles dizem. Por isso que eu estou aqui, para defender a democracia. Não significa apenas a defesa do Lula, a defesa do PT, a defesa do governo Dilma. Significa a defesa do país. Significa a defesa da classe trabalhadora, dos direitos conquistados a tão duras penas. É por isso que nós estamos aqui. Basta ler Sentença dos Pobres que a gente vê a injustiça do judiciário. E aqui em perseguição política nós não vamos permitir, porque nós sabemos o jogo internacional, os grandes interesses internacionais que estão por trás dessa perseguição. O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho do PT, também participou da vigília. Ele criticou a atuação tendenciosa do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a posse do ex-presidente Lula ao Ministério da Casa Civil e manteve a investigação sobre o caso do triplex no Guarujá com o juiz Sérgio Moro. Nossa indignação perante a atitude suspeita do ministro Gilmar Mendes. Antes de qualquer coisa, ele se reúne com Eduardo Cunha para discutir impeachment, almoça com o PSDB para discutir a decisão contra o presidente Lula, para ter esse fórum submetido ao juiz Moro, que também é outro suspeito. Isso é uma coisa, para nós, inaceitável. A mobilização terminou às 7h30 da manhã, após a confirmação de que a 25ª fase da Operação Lava Jato tinha ocorrido em Lisboa, Portugal. Havia uma especulação de que esta etapa da operação chegasse ao ex-presidente Lula. Algumas notícias nos chegaram que novamente o companheiro poderia ser vítima de outro abuso, de outra ilegalidade, e nós estamos aqui para prestar nossa solidariedade, para garantir o companheiro, na medida do possível, aquilo que os trabalhadores podem, né? Dizer, ó, estamos aqui junto contigo e não vamos permitir que você seja vítima novamente de um abuso de um juiz que resolveu determinar tudo nesse país. E a preocupação destes militantes tem explicação. Pelo menos 3 ações contra o ex-presidente Lula, adotadas pelo juiz Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato, são ilegais. É o que afirma o especialista em direito processual penal ouvido pelo seu jornal. Acompanhe. Para este professor de Direito Processual Penal da USP, Gustavo Badaró, há 3 ilegalidades claras cometidas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Condução coercitiva. No dia 4 de março, Lula foi levado pela Polícia Federal para prestar depoimento no aeroporto de Congonhas. Segundo o professor, a condução coercitiva é usada quando pessoas intimadas pela Justiça não comparecem na primeira data marcada. Foi ilegal porque a medida seria desnecessária. Todas as vezes que o ex-presidente Lula tinha sido intimado para comparecer em investigações da Polícia Federal, ele havia comparecido. Eu não consigo vislumbrar qualquer finalidade útil do ponto de vista jurídico para essa medida. Interceptações telefônicas.
Um documento da Polícia Federal mostra que o diálogo entre a presidenta Dilma e Lula foi interceptado às 13 horas e 32 minutos do dia 16 de março. O juiz Sérgio Moro, no entanto, havia determinado o fim dos grampos ligados ao ex-presidente às 11 horas e 12 minutos. Para Badaró, as interceptações feitas depois desse horário são ilícitas e a divulgação dessas conversas também. Mas a hora que isto volta para o juiz de direito, a hora que ele recebe esse material e ele vê que tem uma interceptação fora do período em que havia decisão, a mim parece que claramente ele deveria reconhecer a ilicitude dessa interceptação. A lei é absolutamente clara e sem nenhuma distinção. Tudo deve permanecer sob sigilo. Pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. No dia 11 de março, 3 procuradores estaduais paulistas que investigam se Lula é proprietário de um apartamento no Guarujá pedem a prisão de Lula. Segundo os promotores, o líder petista poderia inflamar a população a se voltar contra as investigações, ameaçando a ordem pública. Para Badaró, o pedido não tem fundamento. Não vi nas explicações do ex-presidente Lula nenhuma incitação ao crime, nenhuma convocação a atos de violência. Não tem como culpá-lo por isso e muito menos, ao meu ver, pedir a prisão preventiva dele com esse fundamento. Que o presidente Lula vem sofrendo, vamos dizer assim, uma sequência grande de atos e numa crescente, vamos chamar assim, de atos contra ele, isso me parece evidente. Se isso é só coincidência ou é uma perseguição, talvez os eventos futuros possam esclarecer melhor isso. O professor afirma que divergências jurídicas acontecem com frequência, mas acha que, neste momento, muitos juristas têm deixado suas ideologias políticas contaminarem suas decisões judiciais. Isso pode prejudicar a democracia. Cada um tem os seus valores, tem as suas ideologias, mas o juiz deve imaginar que quando ele está interpretando a lei, ele está interpretando a lei para todos. Isso afeta a democracia porque a democracia no Estado de Direito é a vontade da maioria, respeitar os direitos fundamentais das minorias. Segundo Badaró, o juiz Sérgio Moro pode sofrer sanções se o Supremo Tribunal Federal entender que houve excessos na investigação de Lula na Operação Lava Jato. Numa república, ninguém está acima da lei. E se isso é verdade, o ninguém vale para mim, vale para você, vale para o ex-presidente Lula e vale para o juiz Sérgio Moro. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, é quem vai decidir sobre o habeas corpus impetrado ontem por alguns dos maiores juristas do país em defesa do ex-presidente Lula. O escolhido pelo tribunal havia sido o ministro Edson Fachin, mas ele se declarou impedido por ter ligações de família com um dos advogados de Lula. A redistribuição do processo foi feita por meio eletrônico e Rosa Weber foi designada como relatora. O habeas corpus é para derrubar a decisão do ministro Gilmar Mendes, que barrou a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil na sexta-feira. O deputado Henrique Fontana, do PT gaúcho, disse que, ao impedir a posse do ex-presidente Lula, o ministro Gilmar Mendes tem papel importante no golpe que vem sendo armado contra o governo. O presidente Lula, aliás, só não é ministro hoje por uma decisão absolutamente partidária do ministro Gilmar Mendes. Eu tenho convicção de que quando o Supremo Tribunal Federal analisar como um todo, ele vai reafirmar aquilo que eu tenho dito, no seguinte sentido: o presidente Lula não responde ao único processo no país, não foi condenado por um único crime, goza dos seus direitos políticos na integralidade, foi convidado pela presidenta da República, eleita com 54 milhões de votos, para ser ministro-chefe da Casa Civil. Por que o ministro Gilmar Mendes não quer deixar ele assumir o ministério? Por uma questão partidária. O ministro Gilmar Mendes é um dos articuladores do golpe e ele sabe que Lula ministro significa um governo mais forte para enfrentar o golpe. Sabe aquele ator de Hollywood, Danny Glover, famoso por papéis em filmes como Predador 2 e Máquina Mortífera? Pois é, ele também é ativista contra a desigualdade racial e pelos direitos humanos e dos trabalhadores. E foi como ativista que Danny Glover divulgou um vídeo em que declara apoio a Lula e critica o ataque da direita que o ex-presidente vem sofrendo. Vamos ver. President Lula, you have been a champion for workers for decades and have inspired workers all over the world
I want you to know at this time, as you are under attack by Brazil's right wing, despite all the gains that you've made to workers, I support you. E a comissão especial do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje à tarde em Brasília para definir o plano de trabalho do colegiado. A comissão foi instalada na quinta-feira passada e já na sexta-feira realizou a primeira sessão para acelerar o processo de impeachment. Do prazo de 10 sessões para apresentar defesa, a presidenta Dilma ainda conta com 9. Por telefone de Brasília, o repórter Welson Kalinowski tem mais informações. Olá, boa noite, Welson. Olá, boa noite, Thalita, e a todos do seu jornal. A primeira sessão, como você disse, foi na sexta, a sessão ordinária, a segunda hoje, e provavelmente, se houver quórum, serão mais 2 sessões nesta semana, Thalita, amanhã e quarta, contando então 4 das 10 sessões que Dilma Rousseff tem para apresentar a defesa. Quinta e sexta-feira dessa semana não tem sessão, pois é feriado da Semana Santa. E então recomeça a contagem na semana que vem, num prazo que pode ser acelerado, considerando a disposição da oposição de participar de sessões às segundas e sextas-feiras, o que foge totalmente da normalidade do Congresso. Isso significa que talvez entre os dias 10 e 13 de abril o processo já esteja no plenário, mas o que acirrou ainda mais as discussões nesta segunda-feira aqui em Brasília foi a intenção de Eduardo Cunha e, claro, da oposição de fazer um aditamento ao processo original de impeachment. Dilma atualmente responde pelas chamadas pedaladas fiscais do fim do mandato anterior. São os atrasos dos repasses de dinheiro para os bancos públicos pagarem os programas sociais, o que seria, segundo os acusadores, um ato para esconder os gastos do Tesouro e em descumprimento à lei de responsabilidade fiscal. O aditamento proposto quer incluir as delações premiadas do senador Delcídio do Amaral, com as acusações de que Dilma saberia sobre a utilização do Caixa 2 para financiar a última campanha eleitoral e ainda estaria ciente de todo o processo de compra superfaturada da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. A bancada do PT na Câmara considera este aditamento mais um ato desesperado pelo golpe. Os deputados Henrique Fontana e Paulo Pimenta prometeram barrar estas ilegalidades. Primeiro foi aquela votação, aquela coisa absurda que ocorreu aqui, o Supremo recolocou as coisas no lugar. E agora vem esta ideia do que se chama aditamento. A lei é clara, o processo de impeachment tem que se dar a partir de uma peça. O aditamento é totalmente ilegal. E, aliás, eu fico sempre me perguntando por que é que o deputado Eduardo Cunha está fazendo o aditamento. É porque a peça anterior, então, de fato, como dissemos nós, não tem crime nenhum contra a presidenta. Porque se a peça anterior fosse robusta, como eles dizem, por que aditar? O rito da tentativa do impeachment deve ocorrer nos termos daquilo que está previsto pela Lei 10.79. Não há previsão de apensamento, não há previsão de juntada de novos documentos, não há previsão de qualquer uma destas possibilidades que tem sido aventada. Qualquer iniciativa que esteja em desacordo com aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal terá, num primeiro momento, do ponto de vista legislativo, a nossa oposição, e caso não sejam acolhidos as questões de ordem, os recursos que nós possamos apresentar, naturalmente que nós vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que a Constituição seja cumprida. E nesse momento, os membros da comissão do impeachment estão reunidos na Câmara para acertar alguns pontos da agenda de audiências públicas. A notícia que chega é que, apesar da negativa do deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, que é o relator do processo, a bancada governista tenta aprovar a convocação de personagens ligados à acusação e à defesa de Dilma Rousseff para essas audiências. Assim, o ministro da Fazenda na época, Guido Mantega, o ex-presidente Lula e Eduardo Cardoso, que era então ministro da Justiça, poderiam ser ouvidos, como também os juristas Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, que são os autores do pedido, entre outros nomes de uma lista que vem crescendo. Mas isso ainda deve ser resolvido, Thalita, após, claro, muito debate. Lembrando que, se isso for aprovado, será feito um convite aos membros da lista e não uma convocação. Obrigado, Elson, pelas informações.
Olha, no Brasil e no exterior, cada vez mais vozes se levantam contra a tentativa de golpe em andamento no país. Vamos ver. A Associação dos Docentes da USP divulgou carta em que alerta para a construção de um estado de exceção no Brasil. Para os professores, o uso indiscriminado de instrumentos investigativos favorece apenas os setores contrários à consolidação das práticas democráticas. Os professores da USP concluem que não serão toleradas novas investidas contra a democracia. Também os professores da Universidade Federal do ABC defendem em documento que qualquer solução para a crise do Brasil deve se dar estritamente dentro da lei. Os docentes da UFABC repudiam a quebra das regras democráticas e denunciam o vazamento seletivo de informações por parte do Poder Judiciário, com apoio da grande mídia e sob o argumento do combate à corrupção. Na Alemanha, a revista semanal Der Spiegel, uma das mais importantes do país, publicou artigo afirmando que está em andamento no Brasil um golpe contra a democracia. O jornalista Jens Glusing, correspondente da Der Spiegel no Rio de Janeiro, escreveu no artigo que parte da oposição e da justiça do Brasil age juntamente com a TV Globo para estimular uma caça às bruxas que tem como alvo o ex-presidente Lula. Na Organização dos Estados Americanos, o secretário-geral Luiz Almagro defendeu o mandato da presidenta Dilma e criticou as tentativas de tirá-la do cargo sem fundamento jurídico. Segundo o secretário da OEA, o mandato deve ser garantido pela Constituição e por todas as instituições brasileiras. O cantor e compositor Chico Buarque retirou a autorização para que o ator e diretor Cláudio Botelho use suas músicas em qualquer espetáculo. Neste sábado, em Belo Horizonte, durante a apresentação da peça Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 minutos, Botelho fez um improviso em que agrediu verbalmente o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma. A plateia ficou indignada e reagiu aos gritos de "não vai ter golpe". A sessão foi suspensa e as próximas apresentações canceladas. Imagens feitas por celular mostram um momento em que a plateia se posicionou. Vamos acompanhar. O ator e diretor de teatro Adir Assunção estava na plateia e gravou um depoimento logo após a suspensão do musical. Eu sou de uma geração que lutou pela liberdade de expressão. Eu sou um ator, um diretor de teatro, que prezo a diversidade, sempre. Então, quando o Cláudio Botelho, esse rapaz, responsável por esse espetáculo, fez essa intervenção, aparentemente política, mas querendo usar o seu prestígio para induzir as pessoas a um pensamento, ele contrariou toda a nossa luta pela liberdade de expressão. Então a gente não pode, em hipótese nenhuma, usar o nosso lugar de trabalho para fazer esse tipo de proselitismo que ele fez. Raras vezes eu vi o público se levantar e dizer não a um artista careta, a um artista fascista. Chega de fascismo, nós não queremos fascismo. Golpe não. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil também se posicionou contra um golpe para tirar a presidenta Dilma Rousseff do poder. Segundo a CNBB, a entidade não vai apoiar golpe contra um governo que nasceu dos pobres. Foi durante a celebração de missa em Tauá, no sertão cearense. O bispo Dom Ailton Meneguzzi, da Diocese de Crateús, rechaçou a tentativa de golpe contra o governo Dilma e alertou que a CNBB não aceitará que partidos políticos se aproveitem da crise. Tem muita gente lá pousando de santinho, mas que nunca pensou em pobre. E não pensa em pobre. Estão fazendo discurso bonito porque querem o poder. E com isso a CNBB não concorda. O bispo afirmou também que a CNBB defende o respeito à legalidade das investigações para que não sejam usadas como instrumento político. Mas quando se trata de um governo que nasceu dos pobres, esse é criminoso. Nós não pensamos assim.